Desta terça-feira, dia 17 de abril, já está no ar para você. E a gente começa com uma boa notícia. Eu queria que fosse assim todo santo dia. A história é a seguinte: essa notícia surgiu ontem, mas ela tem que ser repercutida hoje. A Caixa Econômica Federal, gente, mudou as regras de financiamento de imóveis. E mudar significa facilitar mesmo, tá? A taxa de juros caiu 1,25%. Parece pouco, mas não é não, especialmente se a gente levar em conta, né, que quase sempre são prazos longos, de 20, 25 até 30 anos de financiamento. Importante dizer também que o limite de financiamento subiu para 70% do valor do imóvel usado. Daqui a pouquinho a gente fala então mais sobre essa boa notícia. Eu desejo que a sua terça-feira seja ótima. Desejo que você não passe perrengues, especialmente em relação às condições do tempo. Pensando nisso, a gente faz todos os dias uma previsão do tempo muito cuidada, cheia de acertos, de detalhes, para te ajudar. Daqui a pouquinho, Thiago Scheuer traz todas as informações da previsão do tempo de norte a sul do país. O papo legal, diferente, mais soltinho é já. Fica aí, tá? Agora aqui a gente te mostra a movimentação em algumas capitais e também já te passo as temperaturas. Vamos ver a cara da terça-feira em algumas capitais brasileiras? Em São Paulo, gente, friozinho de 17 graus para quem gosta da friaca. Tá dizendo que tá uma temperatura amena, tá agradável? Ó, vai ser um dia garoento e nublado. Essa frase o Thiago passou para mim agora há pouquinho, tá? Boa terça-feira, paulistanos. Agora o bom dia é para quem está no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, neste momento, 22 graus. Um dia nublado no Rio nessa terça-feira. Bom dia, mineiros! Estamos em Belo Horizonte, 17 graus agora em BH, nublado também nessa terça-feira. Agora a gente passa por Brasília. Em Brasília, a mesma temperatura de Belo Horizonte, 17 graus e pode chover hoje. Então, não tira o guarda-chuva da bolsa, do carro, da mochila, vai precisar. Agora passamos pelo Nordeste, passamos primeiramente no Recife. No Recife, neste momento, 26 graus, tá quente. Tem uma chuvinha, uma garoa. Se essa chuva vai continuar ou não, daqui a pouquinho o Thiago Scheuer conta pra gente. Vamos agora para Fortaleza, tá chovendo também, 25 graus neste momento em Fortaleza. Do Nordeste, direto para o sul do país. Primeira parada, Curitiba, que começa a quarta-feira com um friozinho de 14 graus. Vai ser um dia nublado e chuvoso também em Curitiba. E fechando este primeiro giro, estamos em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Diferentemente do restante do país, Canoas vai ter tempo firme, tempo seco também, precisa caprichar aí na hidratação. Essa é uma pegada para o Rio Grande do Sul. E solzão hoje, tá? Então, 17 graus neste momento em Canoas. Fiquem com a gente, porque o Hora 1 está começando. Comércio de celulares dentro de presídios, corrupção passiva, tortura. Não pense que eu estou falando sobre bandidos. Quem cometia esses crimes, segundo o Ministério Público do Ceará, eram os diretores e os agentes prisionais das cadeias do Estado. E 7 pessoas foram afastadas. A Operação Masmorras Abertas, do Núcleo de Investigação Criminal, começou na crise do sistema penitenciário de 2016. Nos detectamos com muitos casos de corrupção, né, ocorriam dentro das unidades penitenciárias. 7 servidores públicos, entre coordenadores da Secretaria da Justiça, diretores de presídios e agentes penitenciários, foram afastados do cargo. Segundo as investigações, os envolvidos buscavam nomear pessoas do grupo para cargos importantes e afastavam quem não estava na organização. A investigação aconteceu por 2 anos sem o conhecimento da Secretaria da Justiça. A organização criminosa facilitava a entrada de celulares, armas e drogas nos presídios. Os presos chegavam a vender os aparelhos lá dentro. O familiar do preso entra em contato com alguns agentes que se dão a essa prática e o agente coloca esses celulares para dentro através de malotes. Os envolvidos são suspeitos de vários crimes, entre eles associação criminosa, corrupção passiva, inserção de dados falsos em sistema de informação, prevaricação, violação do sigilo profissional e tortura.
Nós temos a notícia de agentes penitenciários que faziam agressões gratuitas a pessoas que estavam encarceradas como forma de punição. E quando algumas pessoas iam reportar a prática desse tipo de delito para os seus superiores, nada era feito. A operação ainda apreendeu celulares, computadores, armas e documentos. Parte das buscas foi no prédio da Secretaria da Justiça. Essas provas vão ser avaliadas durante 2 meses, o tempo de afastamento dos suspeitos. Quando a autoridade policial age como bandido, né? Aí fica difícil demais, realmente a esperança diminui demais. Tomara que essa investigação consiga achar todos os envolvidos, porque não deve ser pouca gente, não. Falando ainda sobre criminalidade, depois de pouco mais de um mês da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, o Brasil ainda não sabe, né, quem são os mandantes e os executores dos crimes. Ontem, houve uma rara declaração sobre as investigações. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que é provável que milícias tenham participado do crime. O ministro Raul Jungmann afirmou que 8 equipes trabalham para chegar aos assassinos de Marielle Franco e Anderson Gomes. Elas contam ainda com o apoio de um especialista em reconhecimento de digitais da Polícia Federal. Os investigadores encontraram parte de uma digital numa cápsula recolhida no local do crime e vão comparar com digitais de possíveis suspeitos. A Polícia do Rio disse que só vai se pronunciar depois que terminarem as investigações. Mas o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que os policiais já descartaram algumas hipóteses e hoje se concentram na tese de que o assassinato tenha sido cometido por milicianos. As investigações avançam, que eles estão realmente, como eu disse anteriormente, partindo de um grande conjunto de hipóteses. Eles têm afunilado. E uma das possibilidades que tem crescido é de que seja um crime ligado a milícias. O chefe de Polícia Civil, delegado Rivaldo Barbosa, abriu o gabinete para uma reunião com parentes de Marielle Franco e Anderson Gomes. Durante o encontro, nenhum detalhe sobre as investigações foi divulgado. Mas os parentes disseram que ficaram satisfeitos com o comprometimento da polícia em solucionar o crime. Estamos todos cientes de que não é um caso fácil, mas estamos diante de uma equipe técnica altamente qualificada, cuidando das investigações, que nos garantiram que não qualquer resultado, mas um resultado correto será nos dado. E nós estamos aguardando e aguardaremos no tempo necessário que for para ter a verdade, para ter esse caso esclarecido conforme ele deve ser, com justiça. Pela primeira vez, o chefe de polícia afirmou que as buscas pelos assassinos tiveram um avanço significativo. A Polícia Civil já entendeu, de fato, grande parte do cenário do crime. Nós não vamos descansar enquanto nós não resolvermos esse caso. Muito obrigado. É isso aí. Agora a gente muda de assunto, quase às 5h10 da manhã, para falar sobre a previsão do tempo. Oi, Thiago, bom dia. Bom dia, Mona Lisa. Bom dia para você em casa. Gostei do modelito hoje, hein? Muito Tudo obrigada. a ver com o clima aqui em São Paulo. Tá elegante. Aliás, vamos fazer? A gente tá ornando. Sem querer isso, tá, Ó, gente? Rolou um gravata, azul aqui, vestido. um tom, sertom. Isso aí, boa, Total, boa. adorei. Mas é o seguinte, Conta. não tem azul no céu, tá chovendo demais em várias partes do país, isso é normal? É normal, até tem lugar, Mona Lisa, que já bateu aí a média do mês e a gente passou um pouquinho da metade, né? Então vale o seguinte, né? Lembrar que, por exemplo, lá no Nordeste, o outono, a gente falou disso ontem, é a estação mais chuvosa do ano e aí essa chuvarada vai continuar, inclusive, por lá hoje. E vai ganhar até um pouquinho de força. Já no Sudeste, onde ontem choveu muito, hoje já vai dar aquela aliviada básica, viu? A gente passou... chuva... Sim, o pessoal do Espírito Santo, Vitória especialmente, né? Muito complicado. A gente vai mostrar daqui a pouquinho, né? A gente passou da metade do mês, como eu falei, né, Mona Lisa? Aí a gente trouxe para você algumas capitais aí com essa média de chuva para abril e o quanto choveu até agora. Vamos começar por São Paulo. Olha que engraçado, né? A média é 82 milímetros. Exato. É pouco, né? Choveu 28 milímetros. Capital aqui, né? Cidade de São Paulo, então não choveu muito até agora. Agora, por exemplo, Maceió, a média é de 207. Já passou. Bastante, sim. 218, né? E em São Luís, a média é 458. Tá indo, Mona Lisa, ó, 277. Isso é norte do Nordeste. Tem mais chuva para lá hoje também. Ontem a gente falou dessa chuva forte prevista para o Maranhão, que acabou caindo também. E aí em São Luís, o temporal de ontem acabou causando muitos estragos. Se liga.
Alguns veículos tiveram pane e alguns alagamentos se formaram pela cidade. E aí teve motorista que enfrentou a água. Já outros precisaram dar meia volta. As ruas ficaram parecendo rios e os postos e os estabelecimentos acabaram sendo tomados pela água. Em São Paulo, um novo deslizamento dificultou a limpeza da rodovia Mogi-Bertioga nesta segunda-feira. A estrada permanece bloqueada desde a semana passada e não tem previsão de liberação das pistas. Ainda em São Paulo, em Juquitiba, já choveu acima da média para o mês de abril. Nessa segunda-feira, moradores tiveram que ser resgatados de helicóptero. Um rio chegou a transbordar e levou uma das pontes da cidade. Em Cariacica, no Espírito Santo, teve gente usando caiaque para enfrentar a água. Várias casas, lojas e ruas alagaram. Em Vitória, a chuva começou de madrugada e só parou no início da tarde de ontem. Cachoeiras se formaram nas ladeiras do centro. E um carro foi arrastado pela enxurrada. Um perigo, né? E uma chuvona que veio de uma vez, durou várias horas, Durou né? muitas horas da madrugada até a tarde ali, tinha cena impressionante, Exato. né? Eu acabei vendo algumas imagens aí que chocam até, né, Mona Lisa? A gente tá falando de Vitória, olha só, chuva em Vitória já passou da média pro mês, que é 116 milímetros, já estamos em 265 milímetros, passou aí, né, mais que o dobro, o que choveu até agora em Vitória, essa chuva de ontem, tá aqui, ó, contabilizada nesse dado também, viu? Então, Você falou que a chuva no Nordeste diminui de modo geral, especialmente no Espírito Santo? No Sudeste, né? No tá. Sudeste diminui de modo geral, especialmente no Espírito Santo. Você já vê aqui comigo. Ainda tem um céu mais encoberto, você vê que está em verde o Espírito Santo, mas o nosso meteorologista falou que hoje é uma chuva um pouco mais fraca. Isso para o Sudeste como um todo, e onde você vê também aqui, ó, litoral do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Paraná, pouquinho mais encoberto, mas é uma chuva um pouco mais fraca. Capital aqui, cidade de São Paulo, a capital paulista, aquele dia que começa com uma garoa e depois deve ficar mais nublado, com o sol tendo dificuldades para sair. Cara da preguiça. Cara da preguiça. Quero que você preste atenção nessa escadinha aqui em cima, Mona Lisa. Zona de convergência intertropical, um sistema que se aproxima aqui do norte e do nordeste, pega também Amapá e Pará. O que ele provoca? Chuva. Deixa as nuvens enfileiradas. Então tem chuva forte prevista ainda aqui, ó, principalmente para o Rio Grande do Norte, passando pelo Ceará, Piauí, Maranhão, e invade também o norte do Pará e o Amapá. Região metropolitana de Belém também tem muita chuva prevista para hoje. Tempo firme agora, aquele bom para você colocar a roupa no varal. Sim. Todo o Rio Grande do Sul, todo o estado de Santa Catarina, quase todo o estado do Paraná, sul de Mato Grosso do Sul, boa parte aqui do centro de São Paulo, de Minas, e segue aqui invadindo o interior da Bahia e centro-sul também do Piauí, beleza? A faixa amarela aumentou hoje, né? A faixa amarela aumentou, está invadindo o Brasil. Isso também deixa um pouco mais frio agora cedo. Veja em azul aqui, né? 18 graus vai começar o dia em Floripa, 13 só em Curitiba, 15 aqui em São Paulo, 17 no Rio. Atenção para o casaco aí. A gente vai ter também 24 lá em Belém e 21 em Cuiabá. Máximas, como é que a gente vai ficar hoje? Não tem aquele dia de calorão, você tá vendo, Mona Lisa? Sim. A gente tem 34 em Boa Vista, 30 graus em Porto Velho, lá em Curitiba só chega aos 20, Rio de Janeiro aos 28, São Paulo aos 23 e Goiânia aos 26. Você sabe, é óbvio, isso só para começar o dia. Isso, daqui a pouco tem a segunda parte da nossa conversa. Claro, eu já volto. Até já, Valeu, fica Thiago. com a gente. E uma perda enorme, né? Morreu a dona Ivone Lara, vai ser enterrado então hoje no Rio de Janeiro o corpo da dona Ivone. A grande dama do samba morreu, gente, na noite dessa segunda-feira. Ela teve insuficiência cardiorrespiratória, estava internada desde a última sexta, dia em que completou 97 anos. Por quase um século, o sorriso de Dona Ivone Lara iluminou as rodas de samba. Uma sambista trabalhada na elegância, uma joia rara. A formação musical foi luxuosa. A mãe, cantora de rancho. O pai, violonista. E o tio com quem ela foi morar depois da morte dos pais, tocava violão de 7 cordas e fazia parte do grupo de chorões que reunia Donga e Pixinguinha. Com ele, Ivone aprendeu a tocar cavaquinho. Ainda bem novinha, aos 12 anos, compôs a primeira canção, Tiê, Tiê, inspirada num passarinho que ganhou dos primos. Me dediquei ao Tiê de tal maneira que eu comecei a fazer versinhos pro Tiê. É Tiê, Tiê, olha lá, oxa. Mas o começo da estrada, lá nos tempos da escola de samba Prazer da Serrinha, foi difícil. O preconceito não aceitava a mulher sambista. Ela compunha,
mas era o primo quem assinava. Entrou para a ala de compositores e para a ala de baianas da Escola do Coração, o Império Serrano, e ajudou a compor um dos sambas enredos mais bonitos da história da escola, os 5 Bailes da Corte. Quero sentir nas asas do infinito minha imaginação. Quando eu entrei para a escola de samba, já tinha muitas mulheres na escola de samba. Agora só tem uma coisa, elas não se metiam a fazer samba enredo nem nada disso. Elas se contentavam em ser pastoras. E eu não, eu quis ser além disso, eu quis ser compositora também. A música era só uma das paixões de Dona Ivone. Com a mesma sensibilidade de sambista, ela também trabalhava como enfermeira e como assistente social especializada em terapia ocupacional e ajudava a cuidar de doentes em clínicas psiquiátricas. Se aposentou dos hospitais em 77 e aí pôde se dedicar mais à música. Nego sem emprego, fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Mesmo já consagrada no mundo do samba, Dona Ivone Lara só gravou seu primeiro disco em 1970, aos 49 anos. Mas, para nossa sorte, ela ainda viveria muito mais para escrever canções e rechear o nosso mundo de letras inesquecíveis. Poemas que viraram grandes sucessos. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, vou mostrar esta saudade. Sonho meu, com a sua liberdade. Sonho meu céu, a estrela guia se perdeu e a madrugada só me traz melancolia. Sonho meu. São mais de 100 canções compostas por Dona Ivone. Grandes nomes da música ajudaram a eternizar as poesias escritas por ela. Dona Ivone Lara rodou o mundo levando na mala o samba. Se apresentou em Portugal, na Suíça, na Alemanha, em Nova York, Angola, Paris, Milão. Foi homenageada lá fora e aqui, tantas vezes pelo tamanho e pela importância da obra que deixou. Agora, a mulher forte, de voz intensa, de poemas na alma, foi se juntar a outros bambas numa roda de samba no céu. Com samba me casei e com samba morrerei. Com samba é que eu faço os meus versos, eu boto para fora os meus sentimentos, entendeu? Esqueço muitas mágoas. Sem o samba, é muito triste a vida para mim. Nos braços da paz ignora o passado. Mas acreditar. Eu recomeçar. Jamais a vida foi. Em frente você simplesmente não viu que ficou. O velório é agora de manhã, na quadra da Escola de Samba Império Serrano. E o enterro vai ser à tarde no cemitério de Inhaúma. E depois do intervalo, você vai ver aqui no Hora 1. O Supremo Tribunal Federal decide hoje se o senador Aécio Neves, do PSDB, vai se tornar réu. E será enterrado em São Paulo o economista Paul Singer. Ele participou da fundação do Partido dos Trabalhadores. Julieta desconfia que Camilo e Jane estão namorando às escondidas. Vamos lá, querida. Agora só falta você.
Tire essa máscara. Isso não é necessário, Julieta. Desnecessária é a aflição de vocês. O que só confirma a minha intuição. Essa aqui, escondida atrás de máscara, capa e capuz, só pode ser Jane, a sua namoradinha sonsa. Hoje, orgulho e paixão. Algumas pessoas vão sempre apontar o dedo pra gente que vive do campo. Mas nós vamos nos levantar ainda mais cedo para cuidar do rebanho, do futuro da fazenda e até do futuro de quem aponta o dedo. Porque sabemos que se pararmos, esse país também para. É hora de valorizar quem carrega o país nas costas. Nova Chevrolet S10. Chevrolet, find new roads. Ela não tem aluguel, nem tem taxa de adesão. Ela não gasta papel, ela tá sempre na mão. Funciona sem celular, não cai a conexão. E você pode aceitar débito, crédito e refeição. Quer vender, então não inventar. Quer vender, então não inventar. Minizinha chip. Vem com chip com Wi-Fi, só 12 de R$19,90. Chegou o Arctic Fresh Power 6. Sua fórmula 6 em 1 garante remoção de sujeiras, espuma limpadora, ação anti-manchas, fragrância duradoura, brilho intenso por até 4 semanas. Arctic Fresh Power 6. Seu vaso sempre limpo e perfumado. Doutor Consulta é um novo jeito de cuidar da sua saúde. Uma rede de centros médicos com consultas e exames até para o mesmo dia. Faça como 1 milhão de pacientes. Conheça o Doutor Consulta. Você me ensinou a ser bonita, como um dia de céu azul. O azul que cuida, o azul que me protege, o azul que tem história, que não sai da minha pele. Levarei sempre comigo esse pedacinho seu. Nívea, você sente na pele. Hoje, a sessão da tarde vira palco para 2 mega astros do pop. Vocês vão ficar sabendo como é que começou a história de Brau e Michele. Michele e Brau. Quer mate? Quero saber teu nome. A fama e o sucesso desse casal que você respeita, mas a Andréia não. Meu pai do céu, o que foi que eu fiz? Que houve? Que houve, Henrique? A gente vai ser vizinho de pagodeiro. E olha, acostume-se. Chegamos. Mr. Brau, o filme, hoje, na sessão da tarde. E dia 24, depois de O Outro Lado do Paraíso, começa a nova temporada com Mr. Brau e Michele. Mais Michele que Mr. Brau, né? Diz que é um. É. Estamos de volta com o assunto que é a grande expectativa do dia. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decide hoje se torna o senador Aécio Neves, do PSDB, réu por corrupção e obstrução de justiça. A Procuradoria-Geral da República afirma que o senador pediu propina de R$2 milhões a Joesley Batista. Nas provas apresentadas no inquérito estão uma conversa em que Aécio pergunta ao dono da JBS como seria a entrega do dinheiro, imagens da entrega de uma parcela de R$500 mil ao primo de Aécio, Frederico Pacheco, pelo diretor da JBS, Ricardo Saldi, e uma gravação do momento em que Menderson Souza Lima, ex-assessor do senador Zezé Perrella, pega dinheiro com Frederico. A PGR também acusou Aécio de atrapalhar a Lava Jato. O senador teria apoiado projetos de lei contra as investigações e tentado interferir na escolha de delegados. A Procuradora-Geral da República reforçou o pedido para que o Supremo transforme em réus, além de Aécio, a irmã dele, Andréia Neves, que pediu os R$2 milhões a Joesley, o primo de Aécio, Frederico, e Menderson Lima. Raquel Dodge rebateu argumentos da defesa de que as delações de executivos da JIF não seriam válidas e afirmou que questionamentos sobre a conduta dos delatores não retiram a validade dos depoimentos e das provas, porque continuam sendo manifestações livres e conscientes dos colaboradores.
Para Raquel Dodge, Aécio Neves praticou crime de corrupção passiva ao utilizar o mandato parlamentar e influência política para solicitar e receber vantagem indevida de um empresário cujo grupo econômico tem notório histórico de crescimento por meio do fomento do poder público. Em nota, a defesa de Aécio disse que é imprescindível que o pedido de acesso a provas seja aceito pelo Supremo, uma vez que esses elementos podem comprovar a ilegalidade de provas e das armadilhas arquitetadas contra o senador com a participação de membros do MP. Aécio Neves negou ter cometido os crimes. Era impróprio, sim, mas no momento de dificuldade cometi esse erro. Mas não cometi qualquer crime, qualquer ilegalidade. Não existe dinheiro público envolvido. Ninguém foi lesado. Havia um enredo preparado, pré-determinado, conduzido por esse cidadão que recebe depois os benefícios que assombraram todo o país. A decisão será da primeira turma do STF, formada pelos ministros Marco Aurélio Mello, que é o relator, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Rosa Weber. O advogado de Andréa Neves declarou que ela não praticou nenhum crime. A defesa de Menderson Lima afirmou que a denúncia é excessivamente genérica e não descreve a conduta atribuída ao cliente dele. Não conseguimos contato com a defesa de Frederico Pacheco. O Solidariedade lançou em São Paulo a pré-candidatura de Aldo Rebelo à presidência da República. Militante do PCdoB há 40 anos, ele se filiou ao PSB em setembro de 2017 e na quarta-feira da semana passada, pouco mais de 6 meses depois, aderiu ao Solidariedade. No discurso, o Rebelo, ex-ministro, nos governos Lula e Dilma, disse que o grande desafio do Brasil é voltar a crescer. Se eu não aprendi nada, pelo menos uma coisa eu aprendi. Quando o país cresce, você tem dinheiro para tudo. Quando o país não cresce, você não tem dinheiro para nada. Não tem solução para a Previdência se o país não voltar a crescer. E para o desemprego? Quem é que emprega? Emprega quando o país cresce. Abre postos de trabalho quando há investimento. E quando há investimento, você vai ver as taxas de crescimento se moverem. Quando tem investimento e crescimento, o emprego elastece, não só na indústria, no serviço, na agricultura. Se não tem crescimento, não tem emprego. Então não tem solução. A primeira coisa, qualquer candidato tem que começar uma campanha explicando o que é que ele pensa, o que é que ele pode fazer para o país voltar a crescer. Será enterrado no começo da tarde de hoje, no cemitério israelita do Butantã, São Paulo, o corpo do economista Paul Singer, um dos fundadores do PT. Ele morreu ontem à noite, aos 86 anos. Paul Singer morreu ontem às 8h10 da noite. A família ainda não divulgou a causa da morte, mas ele tinha sido internado na madrugada de segunda-feira aqui no Hospital Sírio-Libanês e o quadro evoluiu para uma infecção generalizada. O velório será realizado a partir das 9 da manhã de hoje no cemitério israelita do Butantã, na zona oeste de São Paulo. E o sepultamento está previsto para o mesmo local no início da tarde. Singer nasceu na Áustria em 1932. Veio para o Brasil aos 8 anos, fugindo com a família da perseguição nazista aos judeus. Aos 19, formou-se eletrotécnico em São Paulo. Foi trabalhar numa empresa de elevadores. Em 1953, foi um dos líderes da greve dos 300 mil, que durou quase um mês e se tornou um marco do movimento sindical. Filiou-se ao Partido Socialista Brasileiro e formou-se em economia na USP, onde passou a lecionar. Estudou demografia em Princeton, nos Estados Unidos. Em 1968, com a decretação do Ato Institucional número 5, foi aposentado compulsoriamente da USP e passou a lecionar na PUC de São Paulo, assim como outros perseguidos pelo regime. Integrou o SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, que reuniu nomes importantes da academia na resistência à ditadura. Entre seus muitos livros destacam-se Desenvolvimento e Crise, A Crise do Milagre e Introdução à Economia Solidária. Em 1980, participou da fundação do Partido dos Trabalhadores, com outros intelectuais, como Francisco Verfort, Plínio de Arruda Sampaio e Perseu Abramo. Foi secretário municipal de Planejamento de São Paulo na gestão de Luiz Erundina e secretário nacional de Economia Solidária, de 2003 a 2016, nos governos Lula e Dilma. Ao receber uma homenagem na USP quando completou 80 anos, declarou para a plateia: "Só sou o que sou graças a vocês. Não estou retribuindo. É que o mundo anda junto." Em nota, o PT disse que Paul Singer deixa um exemplo de coerência política, da militância de esquerda,
do caráter reto e do intelectual que nunca mudou de lado. Em artigo na edição online do jornal Folha de São Paulo, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso lamentou a morte de Singer. Disse que o rigor metódico e o amor aos dados e à pesquisa o caracterizaram como intelectual e que ele nunca perdeu a noção de que a economia não dispensa o olhar do humanista. Agora são 5h31 da manhã. Bom dia para vocês que chegam mais ou menos agora, né? 5h30 da manhã. Vocês chegaram exatamente na hora da leitura dos principais jornais que circulam hoje, as capas, né? Dos principais jornais, então as principais notícias. Vamos ver juntos? Tem um monte de coisa importante que eu quero mostrar para vocês. A gente começa aqui com a Folha de São Paulo. A principal matéria é essa aqui. Opa, puxei muito. Maioria apoia a prisão após a condenação na segunda instância. Na verdade, é o levantamento da Folha, mostrando que a maior parte dos brasileiros apoia a prisão de réus condenados em segunda instância. De acordo, então, com a pesquisa do Datafolha, tem um detalhamento interessante. Interessante também essa reportagem, a gente já falou sobre isso um pouquinho antes, mas vale a pena a gente entender a grande expectativa do dia. Hoje é para o julgamento no Supremo sobre Aécio Neves, né? Será teste, então, para a delação da JBS. Por quê? Porque a primeira turma do Supremo, então, julgará hoje a denúncia contra o senador acusado de corrupção e obstrução de justiça. Se ela for recebida, gente, o tucano se tornará réu. O julgamento é considerado, então, um teste. Por quê? Porque será a primeira vez que o Supremo decidirá se aceita provas obtidas, então, com a delação dos executivos da JBS. Por isso, uma expectativa, então, muito grande. Agora, o Estadão, indicações políticas travam processo de venda da Eletrobras. Essa reportagem revela bem a pequenez de alguns políticos do nosso país. Ainda insistem em pensar pequeno, pensar no próprio umbigo. E falando em pensar no próprio umbigo, essa notícia é péssima, mas eu preciso te contar. Essa aqui, ó, vou até pedir para o Dudu fechar, porque a gente vai ler juntos. Essa. Plano de saúde poderão cobrar franquia, é o que está dizendo a ANS. Operadoras de planos de saúde poderão cobrar franquia, gente, como no mercado de seguro de veículos. As mudanças estão em norma da Agência Nacional de Saúde Suplementar, então, com previsão de publicação agora até junho. Entidades de defesa do consumidor temem, então, prejuízos para todos nós, claro, para os consumidores. Assunto para a gente ficar muito atento, porque vai ter, claro, repercussões e desdobramentos até junho, quando a publicação, então, entra em vigor. Aqui o Globo, Caixa reduz juros para casa própria. Essa é uma notícia ótima, veio ontem. Isso tem tudo a ver com, além da facilitação, né, para o financiamento, com juros menores, também tem a ver com a criação de vagas formais no mercado de trabalho. A gente falou ontem que tem tanta gente na informalidade, né? Toda vez em que há uma grande iniciativa como essa, isso gira assim a roda na economia, especialmente os empregos. Vamos girar mais? Daqui a pouquinho tem uma reportagem que a gente detalha tudo isso. Aqui, no Zero Hora, o que mais me chamou a atenção, então, é a foto perfeita, vou até dar o crédito, é o Pedro, então, Ladeira, da Folha Press. A imagem é perfeita, o senador Aécio Neves, então, falando com as mãos assim, como se estivesse fazendo uma prece. Essa pose saiu ontem. STF, então, decide hoje, se torna Aécio réu. E também destacando aqui a redução dos juros da Caixa para imóveis. Vamos fechar a leitura dos jornais com o Valor Econômico. Cautela sobre a reforma trabalhista reduz, então, acordos. O número de acordos e convenções coletivas registrados no Ministério do Trabalho caiu de forma expressiva nos primeiros meses deste ano em relação ao igual período de 2017.